Diz aí, bebezão, tudo bom contigo? Aula 22, Aprofundamento de Hidrostática, página 17, Física 1, livro 5. Vamos lá na primeira questão. O pequeno copo ele é virado na superfície de um lago, onde o volume V de ar contido no copo está à pressão atmosférica. O copo é baixado até a profundidade H, onde o volume de ar dentro do copo se torna metade do volume inicial, como mostrado na figura. Esse processo é lento e a temperatura do copo e da água pode ser considerado como constante. Considerando o ar como um gás ideal, qual é a profundidade H em metros? Muito bem, se nós estamos pensando aqui no ar considerado um gás ideal, vamos começar com a lei geral dos gases, bebezão. Vou anotar o pivinitir. Pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial, temperatura inicial, vai ser a pressão final, volume final, número de mols final, temperatura final. Ele está falando para a gente que esse processo, ele está tendo a temperatura considerada constante. Nós temos um processo isotérmico. E não houve vazamento do gás dentro do copo. Então o número de mols também vai permanecer constante. Qual é a pressão que nós temos na superfície? Uma atmosfera. Então eu vou te falar que eu vou ter 1 vezes 10 a quinta pascal. Quem é o meu volume? V. Aí eu vou ter a minha pressão final, não sei ainda. Mas quem é o volume? Metade do que eu tinha antes. Professor, então a gente pode cortar volume com volume? E aí eu vou falar para você que essa pressão vai dobrar, vai ser 2 vezes 10 a quinta pascal. De antemão, na superfície eu já tenho 1 pascal, então aumentou mais 1. Se você lembrar da parte teórica, a gente vai lembrar que a cada 10 metros de água, uma coluna de 10 metros de água corresponde a uma atmosfera, 1 vezes 10 a quinta pascal. Então, se a minha pressão dobrou, é porque eu mergulhei 10 metros. Nesse caso, bebezada, a nossa resposta vai ser o item A. Augusto, mas eu não captei essa história aí da regra de 3, que a cada 10 metros eu aumento mais uma atmosfera. Então, como é que eu podia fazer ainda? Muito bem, bebezada, a gente vai dizer que a pressão no fundo do lago vai ser a pressão atmosférica mais o DGH. 2 vezes 10 a quinta vai ser 1 vezes 10 a quinta mais densidade da água, gravidade vezes altura. Aí aqui eu vou botar, como aqui está 10 a quarta, eu vou colocar isso aqui como 10 a quarta para facilitar meus cálculos. Então 20 vezes 10 a quarta é o 2 vezes 10 a quinta, menos 10 vezes 10 a quarta vai ser igual a 10 a quarta vezes a profundidade. 10 a quarta está aparecendo em todos os termos, bebezão. Então você vai dizer para mim que 20 menos 10 vai ser igual à profundidade. Logo, quem é a nossa profundidade? 10 metros. Lembra disso? A cada 10 metros aumenta uma atmosfera, aumenta 1 vezes 10 a quinta pascal. Como a pressão dobrou, a pressão ficou 2 atmosferas, é porque a gente mergulhou 10 metros. Segunda questão, bebezão. Um cubo homogêneo de madeira tem aresta de 2 metros e flutua em equilíbrio parcialmente imerso na água tranquila de um lago, com suas bases paralelas ao nível da água. Pássaro, trazendo uma semente presa em seu bico, pousa na face superior desse cubo, próximo à borda, e a partir do repouso deixa cair uma semente na água. Queda livre. Considerando que a densidade da madeira seja de 600 kg por metro cúbico e o da água 1000 kg por metro cúbico, e que a gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado,
Desprezando a resistência do ar e a massa do pássaro, qual vai ser o intervalo de tempo necessário para essa semente atingir a água? Muito bem, bebezada. O que é que acontece aqui? Nós precisamos descobrir qual é a altura imersa, porque aí eu vou ter o tempo de queda baseado nessa altura. Tio Augusto, quem é que nós temos aqui nesse sistema? Gente, puxando esse cubinho para baixo eu vou ter peso, a reação que eu vou ter aqui vai ser o empuxo. Como esse sistema está em equilíbrio, o empuxo vai ser numericamente igual ao peso. Então a gente vai começar a nossa solução a partir daí, bebezão. O empuxo, ele sempre no equilíbrio tem o mesmo módulo do peso. Densidade do líquido, volume imerso vezes gravidade, vai ser a massa vezes a gravidade. Densidade do líquido, tá, mas eu vou te dizer que volume vai ser a área da base vezes a altura. E Augusto, quem é massa? Massa vai ser a densidade do cubo, densidade da madeira, vezes o volume total vezes a gravidade. Bebê lindo do tio, nós vamos simplificar a gravidade. E aqui eu vou te dizer que a densidade do líquido vezes a altura imersa vezes a área da base vai ser a densidade da madeira vezes a área da base vezes a altura total. Nós vamos simplificar a área da base. E aí eu vou te falar que 1000 vezes a altura que está imersa vai ser igualzinho a 600 vezes 2. Augusto, a altura imersa vai ficar 1,2 metros. Show de bola. Então significa dizer que a altura imersa vai ser 2 menos 1,2, vai ser 0,8. Augusto, e agora o que é que a gente vai fazer? Nós temos aqui uma questão de queda livre. Tio Augusto, se eu tenho uma questão de queda livre, então eu posso falar para você que o tempo de queda vai ser a raiz de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Bebezinho, eu vou te falar que eu tenho 2 vezes 0,8, 1,6, dividido pela gravidade, que é 10. Tio Augusto, o nosso tempo de queda vai ser raiz de 0,16. Portanto, 0,4 segundos, Belindo. Você vai marcar para a gente, por favor, a alternativa A. Eu vou te pedir agora para a gente pensar um pouquinho na nossa terceira questão, meninada. Os decímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. Vamos deixar esse dado destacado? O volume de água é de 4,9%. E as densidades do álcool e da água são, respectivamente, a água tem densidade 1 grama por centímetro cúbico e o álcool 0,80.
A leitura do decímetro, que corresponde à fração máxima permitida de água, é mais próxima de... Nós estamos trabalhando aqui com a questão em que a gente vai mexer com a mistura de líquidos. Então, vamos lembrar de um detalhe. Densidade ela é a massa sobre o volume. Porém, tio Augusto, a gente está misturando aí água e álcool. Isso, bebezão. Então eu vou te dizer que a densidade da mistura, ela vai ser quem? A massa de álcool mais a massa de água pelo volume de álcool mais volume de água. Beleza? Até aí? Muito bem, tio Augusto, vamos mais um pouquinho adiante. Eu vou te falar que a densidade da minha mistura vai ser... Meninada, eu vou trocar massa por densidade vezes volume. Então, Augusto, o que é que você vai fazer? Eu vou falar que massa é densidade vezes volume. Então, quem é que vai ser a massa de álcool? Vai ser a densidade do álcool, 0,8. E aí a gente pode pensar em trabalhar com 100%. Então, se eu trabalhar com o volume base de 100 ml, eu pensar em termos de 100%, o que é que acontece? Eu vou ter 4,9 de água. Beleza, 100 menos 4,9, eu vou te falar que eu vou ter 95,1 de álcool. Mais a densidade da água, vezes os 4,9, e aí eu vou pensar em termos de 100 ml, de 100% de volume. Beleza? A minha densidade tem que ficar em 0,81 gramas por centímetros cúbicos. E aí aquela história, para que estudar física? De repente você vai abastecer um veículo num posto e você consegue pelo decímetro perceber se a densidade está dando aquele valor dentro da tolerância ou não. Então qual é a lógica aqui? A densidade máxima que é para eu ter, esse 0,81. Então eu cheguei lá, por exemplo, está dando uma densidade de 0,90. Opa, não está legal isso aí, né? Então ele está colocando mais água, porque aí quanto mais próximo de 1, mais água a gente vai ter. Belezada? 0,81, alternativa B. Eu vou te pedir para a gente para a última. Em um recipiente contendo dois líquidos que não se misturam, no recipiente em que a gente vai estar dois líquidos immiscíveis, com densidades de 0,4 e 1, é mergulhado um corpo de densidade 0,6 que flutua na superfície que separa os dois líquidos, conforme apresentado na figura. O volume de 10 centímetros cúbicos do corpo está imerso no fluido de maior densidade. Bebê lindo e amado do tio, vem cá. Eu vou colocar aqui para a gente uma linha de separação. O de maior densidade é o cara que afunda. Então, isso aqui vai ser o meu volume dos 10 centímetros cúbicos. O mais pesado vai mais para baixo. E o líquido mais leve vai flutuar. Aí eu quero saber qual é o volume do corpo em centímetros cúbicos
quando ele estiver imerso no fluido de menor densidade. Muito bem, bebezada, vamos lá. Tio Augusto, vai puxar esse cara aqui para baixo a força-peso. Só que eu estou mergulhado em dois líquidos. Então, o líquido 2, Belindo, vai me gerar um empuxo e o líquido 1 também. Então, na situação de equilíbrio, eu vou te dizer que o empuxo do 1 mais o empuxo do 2 tem que equilibrar o nosso peso. Mas o empuxo é devagar. Então, Mi ou G ou D não vai fazer distinção para um líquido. D1. Então, devagar. Volume imerso 1. Vezes a gravidade. Mais D2, volume 2 vezes a gravidade, vai ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Gravidade aparecendo em todos os termos, a gente pode simplificar. Cadê a densidade do líquido 1? 0,4. Aí, Augusto, quem é o volume 1? Não sei. Quem é a densidade do líquido 2? O líquido 2 tem densidade 1. Quem é o volume imerso, tio? 10. Mas quem é a massa de qualquer coisa? Pode ser a densidade vezes o volume. Então, isso aqui vai ser 0,6. Perfeito até aí, meninada. Vezes o volume. Tá, Augusto, mas quem é o volume total? É o volume da parte 1, que eu não sei quem é, meninada, mais 10. Aí, olha só. 0,4 V1 mais 10 vai ser 0,6 V1 mais 6. Aí, tio Augusto vai fazer o seguinte. 10 menos 6 vai ser 0,6 V1 menos 0,4 V1. 4 vai ser 0,2 V1. Logo, quem é o nosso V1? 20 centímetros cúbicos. Como estamos querendo saber o V1, 20 centímetros cúbicos, alternativa D. Um abraço, bons estudos e até uma próxima aula.